Deus abençoe a todos. Como todo mundo sabe, está escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E talvez você está cheio de incertezas, de dúvidas sobre o destino da Igreja Universal do Reino de Deus. Você ouviu muitas informações, muitas notícias que encheram você de dúvida. Mas o que você vai ouvir aqui agora é a verdade sobre a igreja. Tudo que você ouviu aí fora até agora não tem nada a ver do que você vai ouvir agora. Porque nós temos aqui todos os elementos que mostram aquilo que representa o nosso trabalho, a nossa sinceridade, a nossa intenção de ganhar almas, e é isso que você tem que ouvir. Você que é membro obreiro, por favor, fique atento ao nosso pronunciamento que nós vamos fazer agora. Preste atenção. Desde o pretérito mês de novembro de 2019, um grupo composto por ex-bispos, ex-pastores, pastores dissidentes, com fins inconfessos e infundados, apresentaram um suposto manifesto pastoral que originou em uma ação criminal contra a atual liderança espiritual da IURD. Vale frisar, preste atenção, que a atual liderança espiritual da IURD, da igreja aqui em Angola, é o bispo Honorito Gonçalves. E quando eles apresentaram esse manifesto, o bispo estava aqui há quanto tempo? O bispo Gonçalves estava aqui há mais ou menos 3 a 4 meses. Agora, que crime o bispo Gonçalves e a nova direção cometeram em 2 meses, 4 meses, sendo que tudo que eles relatam no manifesto são coisas de 2013, 2014, anos atrás. Então você pode ver que são coisas infundadas, o que eles tentam imputar sobre aquele que é o líder espiritual que estava há menos de 3 meses. Há menos de 3 meses. Talvez essa verdade você não sabia. Aí começava assim a triste odisseia daqueles que se diziam nossos irmãos, imbuídos de uma autoridade imaginária, ordenavam a saída, a expulsão do território nacional dos nossos pastores de nacionalidade brasileira. Como se eles fossem a verdadeira autoridade migratória do país, tendo a ousadia de dizer que a igreja chegou em Angola a convite deles e que agora estava a pôr fim à missão. Tal ordem de expulsão imaginária veio acompanhada de um conjunto de queixas-crimes contra a igreja, pastores e bispos de nacionalidade brasileira. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Quando a Igreja Universal chegou em Angola, aonde é que esses senhores, esses indivíduos estavam? Aonde é que eles estavam? Quem eram eles antes que a igreja chegasse em Angola? A igreja chegou em Angola em 91. Muitos desses eram ladrões, doentes. A igreja cuidou deles. A igreja os limpou, os lavou. E hoje eles acham que têm autonomia de se levantar contra a autoridade espiritual. Em novembro de 2019, foi realizada a Assembleia Extraordinária da IURD, onde se deliberou, entre outros, os seguintes assuntos. Preste atenção. O ato de rebelião liderada pelo senhor Valente Luiz Bezerra. Segundo ponto. Deliberação e votação do desligamento dos mesmos e dos demais dissidentes por violação ao estatuto da igreja. É isso que você tem que entender, que a igreja, como instituição, tem um estatuto, tem um regulamento interno. Eu não posso quebrar esse estatuto, não posso quebrar esse regulamento. Ninguém entrou na obra inconsciente. Todos nós
somos conscientes daquilo que nós iríamos fazer dentro da obra de Deus. Ninguém entrou inocente. Todo mundo sabia que a obra de Deus carece do homem de Deus prontidão, disposição e sacrifício. Todo mundo sabia. E quando você quebra esse regulamento, você é disciplinado. Em qualquer instituição é assim que funciona. Terceiro, a deliberação e votação sobre o manifesto pastoral, onde foi decidido o desligamento de Valente Luiz e mais 5 pastores que violaram os estatutos da IURD e ato de rebelião, aprovado por unanimidade. E nós temos aqui essa ata, está aqui a prova. Essa é a prova da Assembleia que mais de 300 pastores, naquele dia, assinaram o desligamento do senhor Valente Luiz Bezerra e mais 5 ex-pastores e os dissidentes. Está aqui. Agora, como é que pode alguém que já não fazia parte do clero pastoral decidir reunir pastores, decidir fazer uma assembleia para decidir quem deve ser ou não líder da Igreja Universal? Aliás, quando ele estava conosco, já não tinha essa autonomia, já não tinha essa autoridade, porque ele não era o presidente. E quanto mais agora? O senhor Valente Bezerra Luiz foi desligado da obra em 2019, em novembro de 2019. Ele não é mais pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E além de ir contra os ideais da Igreja, preste atenção, por favor, principalmente no tocante à expulsão de pastores estrangeiros e a desvinculação da liderança mundial da IURD, posto em votação, foi rejeitado por unanimidade e a ata foi assinada por mais de 300 pastores. Ou seja, os pastores, por unanimidade, rejeitaram a decisão daquele que estava se opondo à liderança, do rebelde. Em fevereiro de 2020, a IURD apresentou a composição do atual ilegítimo Conselho de Direção que dirige a Igreja desde dezembro de 2019 até a presente data, na qual já constava que o senhor Valente Luiz Bezerra não fazia parte do quadro de missionários da IURD, conforme cópia protocolada no INAR. Ou seja, o INAR sempre teve conhecimento que o senhor Valente Luiz Bezerra já não era mais membro do corpo pastoral da Igreja Universal, porque foi enviada uma carta, essa carta foi protocolada, então o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, o INAR, teve conhecimento. E como é que agora o INAR vem e legitima aquele que já não faz parte do clero pastoral da Igreja, dizendo que agora ele é o líder? É com ele que o Estado vai tratar todos os assuntos relacionados com a Igreja. Essa pergunta eu faço a você que nos assiste agora. Alguém que já não faz parte do corpo pastoral, já não é mais pastor, já não é mais membro do presbitério, o INAR vem e legitima essa pessoa como o líder da Igreja. Lembrando que não é o INAR que tem que decidir quem deve ser o líder da Igreja. Somos nós, aqueles que fazem parte do corpo, aqueles que estão conosco, esses é que devem decidir quem deve ser o líder da Igreja. Todavia, surpreendentemente, eis que o referido grupo, achando-se
acima das autoridades legalmente e espiritualmente constituídas, resolveu não esperar pela tramitação dos processos que eles mesmos instaurados no Serviço de Investigação Criminal e nos tribunais. Foi então que no pretérito, dia 22 de junho de 2020, por volta das 9 horas da manhã, empregando a força física, assaltaram alguns templos da IURD em Luanda, Uambo, Benguela, Huila, Malães, Bengo, Namibe, Bié e outros, demonstrando desconcertação de suas ações e intenção maliciosa de apenas defraudar o patrimônio da igreja, sem ao menos se importarem com as almas. Você sabe que todo pastor que realmente é nascido de Deus e tem a intenção de ganhar almas, antes de tomar uma atitude, ele pensa nas almas. E esses indivíduos, eles nunca pensaram em almas. Eles estavam que nem aí, se vai escandalizar aquelas pessoas que eles mesmos pregaram. E foram tomando atitudes atrás de atitudes que começou a escandalizar os pequeninos. Em meio ao sucedido, a direção da IURD contactou de imediato as autoridades policiais, judiciais, no intuito de se ver reposta a reposição da legalidade, bem como acionou os mecanismos para o efeito. Ato contínuo, no dia 23, no mesmo mês, e ano narrado anteriormente, os ex-bispos, ex-pastores e os dissidentes voltaram a entrar em ação. Preste atenção, voltaram a entrar em ação, tendo desta vez assaltado o templo de Viana, indo mais longe, com a prática de esbulho violento aos pastores brasileiros que lá residiam e deixando-os ao relento. Quer dizer, expulsaram os pastores, tirando-os de casa com as malas. Nós temos as imagens e talvez em outras ocasiões você vai ter a oportunidade de assistir essas imagens. Os pastores na rua, com as suas malas, estavam residindo dentro da sua casa e foram postos na rua. Foram expulsos. Por quê? Porque eram brasileiros. Só por isso. Porque eram brasileiros e porque eles se acham no direito agora que a igreja deve pertencer aos angolanos. Excepcionalmente, em pleno decreto presidencial que estabelece a situação de calamidade pública, nós nos deparamos com essa situação. De lá para cá, temos vindo assistir ações macabras, pois passa-se para a opinião pública que existem alas ou conflitos, né? Foi que a mídia, a televisão pública, privadas, as redes sociais foram disseminando isso, que há conflito, que há alas dentro da igreja, ala brasileira, ala angolana e tudo mais, dentro da IURD. E que os angolanos decretaram uma ruptura com a liderança brasileira. Preste atenção, isso nunca aconteceu. Isso eu diria, isso é uma narrativa, é uma história criada para sustentar os seus atos de criminalidade. Eu sou angolano, nós somos angolanos, e nós nunca decidimos a ruptura com a liderança mundialmente conhecido, que é o bispo Edir Macedo. Somos angolanos, repudiamos tais atos e publicamente eu quero que vocês ouçam que a Igreja Universal do Reino de Deus pertence aos obreiros, aos membros que lutam incansavelmente no ganho de almas, e dos pastores e bispos que não compactuam com a rebelião. E não vamos nos curvar diante dessa rebelião, porque o que está claro aqui é
um golpe. É um golpe. É um golpe que está sendo sustentado com pessoas, acredito, do governo, e querem tomar a Igreja Universal. Diante deste cenário que a IURD hoje vive, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Se um grupo de servidores públicos insatisfeitos decidem invadir e tomar a presidência da República, tomar os comandos de polícia, o Ministério do Interior, os órgãos públicos, que nomes daríamos a isso? O que o senhor diria? O que é isso? Há de constatar comigo que isso é uma rebelião, é um golpe. E a pergunta é: o Estado ia permitir? Os órgãos de defesa iam permitir a rebelião no seio aí da instituição pública? É para você pensar. Senhor Ministro da Cultura, o conflito começou quando os rebeldes desobedeceram e começaram a perseguir as autoridades constituídas por Deus. Talvez o senhor foi mal informado. Talvez o senhor não saiba, mas foi aí que começou a rebelião. Senhor ministro, ministro da Cultura, o conflito começou quando os rebeldes tomaram os nossos templos. Senhor ministro, o conflito começou quando as autoridades não coibiram os crimes cometidos pelos rebeldes. Nós demos entrada em mais de 80 processos que estão em tramitação e que até hoje não houve veredito, não houve sentença, não houve julgamento. E essa situação vem se repetindo dia após dia. Senhor Ministro da Cultura, o conflito ainda não acabou. Senhor Ministro, o conflito aumentou. O conflito da Igreja Universal do Reino de Deus vai ser conhecido no mundo inteiro. Senhor Ministro, esse conflito que envolve as nossas igrejas, ela vai tomar uma proporção inimaginável. E isso por causa de Vossa Excelência, por causa do vosso pronunciamento. Nós, bispos e pastores, obreiros e membros da Igreja Universal, vamos resistir até o fim. A Igreja Universal do Reino de Deus não é dos rebeldes. Presta atenção, não é dos rebeldes. Não é do governo. Não é da PGR. A Igreja Universal pertence aos obreiros, aos membros, aos pastores, a todos aqueles que decidem continuar hoje com a liderança, mundialmente falando, do Bispo Macedo. E aqui em Angola, pelo Bispo Norito Gonçalves, que é o nosso líder espiritual. Após ano, ou seja, após ano, a IURD é atacada, é acusada pela prática de diversos crimes que nunca são provados em tribunal. A comunicação social vem difundindo acusações que a todo custo tentam manchar a reputação e o bom nome da igreja, mas não faz o mesmo papel quando se trata de divulgar sentenças ou decisões
que ocorreram, por exemplo, recentemente, no caso das providências cautelares que tivemos em Benguela, Lunda Norte e Uambo. É bem verdade que Angola é um país laico, havendo separações entre o Estado e a Igreja, conforme nos artigos 10 da nossa Constituição, e dos números 3 do mesmo artigo diz que o Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, bem como os seus lugares de culto e objetos sagrados. E não é isso que nós observamos durante toda essa situação que a igreja vem passando. Uma vez que os nossos membros da Igreja Universal não aceitam se submeter a essa autoridade espiritual, espiritualmente falando, de indivíduos cujo os sentimentos de ganância, avareza e toda sorte de podridão espiritual que estão patentes nos seus modos operandi, conduta e linguagem, mas vale salientar que a IURD vai continuar lutar até as suas últimas consequências. E também vale salientar que a IURD é uma pessoa coletiva, o que deve se evitar a criação de um tribunal paralelo cujo fim único é senão manchar o bom nome da instituição. O que assistimos no principal canal público de televisão na passada quinta-feira, aonde sem fundamento e explicação plausível, um auxiliar do titular do executivo, do poder do executivo, vem a público e diz estar resolvido o assunto, numa clara demonstração de não existir concordância entre as políticas do executivo e a prática, pois não se está a combater o nepotismo, o amiguismo e etc. Bem como banalizou-se a tão debatida questão da separação de poderes e a consequente salvaguarda do Estado Democrático de Direito. O presente pronunciamento visa demonstrar que tudo o que tem ocorrido com a Igreja Universal do Reino de Deus, desde novembro de 2019 passado, não passa de um teatro mediático cujo intuito é de convencer a opinião pública de que a IURD nada mais é do que uma associação criminosa e, ao mesmo tempo, criar um tribunal paralelo para os efeitos de julgamento da igreja em praça pública, através de inúmeras montagens visuais, como nós temos assistido aí nas mídias sociais. Queremos reafirmar que não nos revemos nos pronunciamentos proferido por Sua Excelência Ministro da Cultura, nem tampouco pelo diretor do INAR, mantendo desta forma inalterável a constituição do Conselho de Direção da IURD, liderada mundialmente pelo bispo Edir Macedo, em Angola como líder espiritual o bispo Honorildo Gonçalves e como presidente interino o bispo Antônio Miguel Ferraz. Eu gostaria agora fazer um clamor, fazer uma oração por Angola, pelo país e pela Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja do Senhor Jesus. Talvez você, amigo, amiga, nem é da Igreja Universal, mas essa causa é do Reino de Deus, é do Reino dos Céus. E eu gostaria de orar para que possamos amarrar esse espírito da rebelião e esse golpe que a Igreja do Senhor Jesus está vivendo, tá bom? Fique de pé, por favor, levante as suas mãos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu te peço, meu Pai, nesse momento, dos quatro cantos desse planeta, envia anjos fortes
para esse lugar chamado Angola. E que a tua mão pesada, meu Pai, possa estar estendida sobre esse país. Possa, meu Deus, estar estendida sobre esse lugar, aonde temos assistido, meu Deus, barbaridades, injustiças, meu Pai. Meu Deus, a tua igreja está sendo massacrada, envergonhada, julgada em praça pública. Meu Deus, a tua igreja está sofrendo um golpe nesse país, meu Pai, que nos viu nascer, nesse país tão belo, tão rico, com um povo, meu Deus, tão abençoado. Nós não podemos aceitar isso, meu Pai. Não podemos aceitar, meu Deus, que o direito de cultuar, o direito de exercer, meu Pai, a sua crença nos seja privada. Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha amarrar o espírito de rebelião, o espírito do golpe, o espírito do mal, meu Deus, que entrou querendo, meu Deus, dividir a tua casa, dividir a tua igreja, pois a tua palavra diz, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, contra a tua casa, meu Deus. Então, meu Deus, eu te peço, repreenda esse mal, repreenda esse espírito, meu Deus, e fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, os obreiros, membros, os pastores, os bispos, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, meu Deus, sejam fortalecidos, sejam abençoados. Faz a obra, meu Pai. Faz o teu nome ser glorificado e exaltado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Você pode continuar assistindo os cultos aqui pela Fé TV, pelos canais que nós temos nas redes sociais, no Facebook, Igreja Universal Angola, no YouTube, no Facebook também, e assista os programas, participe das reuniões, porque é o único meio, no momento, que nós temos para transmitir a palavra de Deus até você. Levante a cabeça, pegue firme, você que é membro, você que é obreiro, Deus é conosco e nos dará a vitória. Deus abençoe a todos e até lá. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo,
Jesus Cristo.